Turma, eu falei, né, bons estudos, até a próxima, mas eu esqueci dessa parte aí da ligação metálica, que faz parte desse módulo 12, né? Então vamos lá. Continuando aí, e só um adendo aqui para vocês no princípio da solubilidade, tá? Eu quero que depois eu vou explicar como vocês vão fazer esse resumo para mim, né, na videoconferência. É a bioacumulação, escrevam aí para mim, que toda vez que falar de bioacumulação, de alguma coisa que está interagindo com algum organismo vivo, interação, o que eu vou lembrar? De interações intermoleculares, tá? Então, se está acumulando em alguma parte do organismo, é porque ali está ocorrendo uma interação intermolecular, viu? Então, toda vez que vocês vão falar bioacumulação, né, dissolução, foi solúvel, solubilidade a gente já sabe, né, que é aquele processo físico nós acabamos de ver. Então, falou de bioacumulação, está falando sobre interações, e as interações nós vamos lembrar daquelas 4 que a gente estuda, tá bom? E a ligação metálica, né, que a gente chama de mar de elétrons, tá? Então, o que é a ligação metálica? Primeiro, quem são os participantes? Os metais, né? Ocorre entre metais e metais, ou um só tipo de metal, né? Ou o metal ligado a outro, que a gente chama das ligas metálicas, tá? Como que é o princípio dessa ligação? Então, os metais, eles já têm a facilidade de doar elétrons. Então, o que acontece? Na ligação metálica, esses metais, eles doam aqueles elétrons da camada de valência e esses elétrons eles ficam pulando de de núcleo em núcleo, de cátion em cátion, né? Então, depois, observando o metal, nós vamos ver um composto formado por cátions, né, por compostos positivos, circundado por elétrons que ficam ali circundando, né? Que eles ficam se movimentando de maneira desordenada. Então a gente chama que é um mar de elétrons. Eles vão para um lado, vão para o outro, porque eles entram num cátion, vai para outro cátion. Então, por isso, né, que é o que a gente fala que é a nuvem de elétrons, né? Uma nuvem eletrônica, ou um mar de elétrons, né? Lá. E eles se movimentam de maneira desordenada. E por eles se movimentarem dessa maneira desordenada, eu conseguindo fazer, né, uma DPP, uma diferença de potencial, quando eu começo a ordenar esses elétrons, aí eu tenho a condutividade elétrica. Eu tenho, né, a formação da energia elétrica, tá? Então, olha lá, ó. Por ele ter esses elétrons soltos, os elétrons da camada de valência solta, quais são as grandes características principais desses elementos, né, desses metais da ligação metálica? Então, eles são boa condutividade térmica, alta e elétrica, especialmente, né, porque eles estão soltos, então eu já consigo conduzir eletricidade mesmo ele no estado sólido. Alta maleabilidade e ductilidade, então eu consigo cortar ele em lâminas de maneira que essa lâmina não desfaça, ela ainda continua tendo aquela ligação metálica forte, né? Robusta. E ductilidade, eu consigo fazer canos, fios, igual nós temos os fios de cobre, sem ele perder a característica metálica dele, tá? Aí vamos lá. As ligas, as principais, são o que são ligas? Então, liga, eu vou aquecer 2 metais, misturar e ao resfriar, o que acontece? Eles se ligam atomicamente. Então, por isso que a gente fala que a ligação metálica é a ligação mais forte que existe, tá? Dentre as ligações químicas, né? Dentre a iônica e depois a covalente, mas a mais forte é a metálica. Então, nós temos algumas ligas aqui, as mais famosas. Então, é o latão, que é cobre e zinco, o bronze, que é cobre e estanho, o aço, que é ferro e carbono. Ah, mas carbono não é metal. Mas a liga também ela pode ser formada quando tem uma ligação, né, interna, metálica, com a metal em menor quantidade. Tem que ter maior quantidade de metal, que é o que ocorre no ferro, no aço. O aço inoxidável, que eu tenho o aço, é o ferro, o carbono, e o cromo, que é o cromo que vai, né, evitar essa oxidação, tá? A amálgama,
que é aquela, né, foi muito usada na restauração dos dentes, que é o mercúrio, prata e estanho, tá? O ouro 18 quilates, né, que o ouro 24 quilates é ouro puro, que eu só tenho os átomos de ouro ligados ali por ligação metálica. O ouro 18 quilates, eu tenho ouro e cobre ou ouro e prata, tá? O ouro em maior quantidade e a prata em menor quantidade, tá? Lembrando que a liga, quando eu tenho uma liga, é a única solução sólida, ou seja, a única mistura homogênea considerada, a única mistura de sólidos considerada homogênea são as ligas, tá? Porque mesmo eu colocar no microscópio óptico, eu não consigo diferenciar qual metal que está se ligando ali, tá? É uma mistura homogênea, viu? Aí vamos lá. Os compostos, quais são, né? A comparação dos estados físicos, da condução de corrente elétrica, é o que nos interessa, que é o que os vestibulares nos questionam. Então, a iônica. Primeiro, quem forma a ligação iônica? Metal e ametal. Ponto de fusão e ebulição. Se eu tenho metal envolvido, o ponto de fusão é altíssimo, né? Bem alto. O estado físico, se eu tenho metal envolvido, o estado físico é sólido. Condutividade elétrica. Na ligação, se tiver no estado sólido, não conduz, porque os polos os elétrons estão presos naquele retículo, tá? Só que se estiver no estado líquido, ou seja, eu fundir, ou se estiver no estado aquoso, eu separar, eu tenho um positivo e um negativo, aí a condução de energia elétrica, tá? O composto molecular ou covalente, né, vai ocorrer compartilhamento dos elétrons, ocorre dos ametais e ametais, ou ametal e hidrogênio. No composto iônico, né, o hidrogênio, como ele não é considerado nem metal, nem semimetal, nem ametal, a gente fala que ele é até sui generis, né? O hidrogênio, ele na ligação iônica, ele também vai formar, só que ele vai receber os elétrons que os metais estão dispostos a entregar para ele, tá? Então, ponto de fusão e de ebulição, como eu não tenho metal, então geralmente é baixo. Os estados, a gente encontra estado sólido, como iodo, líquido, como bromo gasoso, como a maior parte dos metais, né? Oxigênio, flúor, né? O gás flúor, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, tá? Condução de energia elétrica, não há nem no estado sólido, nem no estado líquido, com exceção dos ácidos, né, que é um composto covalente que sofre uma reação química de ionização, aí eu tenho um polo positivo e um polo negativo, aí vai ter a condutividade elétrica quando estiver dissolvido, né, ou no estado líquido, que aí eu consigo separar o positivo do negativo ali, né. Metálico ocorre entre metal e metal. O ponto de fusão e ebulição, se tem metal, é geralmente alto. Condições ambientes, sólido, com única exceção dos metais, que não é sólido, é o mercúrio, que é o único metal líquido que nós encontramos no globo terrestre. Condutividade, seja sólido, sendo como eu tenho elétrons soltos, né, elétrons livres, a gente chama de mar de elétrons, ele conduz energia elétrica, estado sólido, estado líquido, né? Tá bom? Então vamos lá. Aí eu só trouxe uma exceção aqui, que são no caso da condutividade elétrica, são os ácidos que eu acabei de falar, que o ácido, sem estar com a separação do H mais com o Cl menos, ou seja, no estado